Oi, gente! Então, começando mais um vídeo aqui no canal. Ignorem, né, minha cara de destruída. Agora eu sou mãe e quase não tenho tempo pra mim. Hoje eu fui escovar dente, era 4 horas da tarde, juro pra vocês. Hoje tava bem punk aqui, mas tudo bem, né? Em tudo dai graças. Vocês perceberam, né, que eu fiquei sumida por um tempo. Deixei uma postagem aqui na comunidade do YouTube pedindo oração por mim, porque eu tava de volta no hospital. Eu tava morrendo de saudade de gravar vlog, mas eu não queria só simplesmente voltar e dizer, eu fui internada e tô de volta. Queria explicar o que aconteceu, até pra servir de alerta para outras gestantes, outras puérperas. Não é pra assustar, é pra alertar, tá bom? Então vamos lá. Eu tive neném de parto cesárea no dia 7 de outubro. Minha cesárea foi super tranquila, graças a Deus, não teve intercorrência, foi assim, bem tranquila mesmo, foi rápida. E aí foi numa segunda-feira, e eu tive alta na quarta-feira, tanto eu quanto a bebê. Nós tivemos alta no mesmo dia, né, na quarta-feira, depois que ela fez o teste do pezinho. E aí a gente veio pra casa, né, mantive repouso, mas não repouso absoluto. Eu pequei muito no meu pós-parto, muito mesmo, mas isso nem foi intencional, porque é muito automático, sabe? Quem é dono de casa e que se incomoda muito com bagunça vai entender. A gente voltou pra casa e mesmo estando a minha mãe aqui, o meu marido, e eles me dando todo o apoio, todo o suporte, tinha muita coisa que eu queria fazer, mas eu não queria pedir pra eles, sabe? Tipo assim, algo me incomodava, mas eu não queria pedir pra eles. Então eu ia lá e fazia. E aí sempre a minha mãe me pegava, né, no pulo do gato. Ou eu me abaixando pra pegar alguma coisa ali na despensa, ou eu levantando pra pegar alguma coisa no armário. Ou às vezes eu via muito cabelo no chão, pegava o aspirador e ia aspirar. Ou eu via roupa no cesto, colocava na máquina pra lavar. Mas a minha mãe sempre no meu pé, enchendo o saco, falando... Enchendo o saco é o modo de dizer, né? Mas falando pra eu não fazer, que era pra eu fazer repouso, né? Respeitar o resguardo. E aí eu não tava sentindo nada. A minha cirurgia, ela ficou muito bonitinha. Eu não tive nenhuma complicação pós-cirurgia, né, assim, a cirurgia não teve nenhuma secreção, nada, sabe, nada. Eu não sentia dores, então eu esquecia que eu tava operada, de verdade. Eu esquecia completamente que eu tinha feito uma cesárea. Por mim, eu faria tudo dentro de casa, porque eu tava super bem. E aí, isso na primeira semana, né, que eu vim pra casa. Na segunda semana, eu comecei a sentir que eu tava... O sangramento que eu tava tendo, né, que é normal, eu percebi que ele tinha aumentado o fluxo, né? Não tava mais como tava antes, aquele vermelho vivo, assim. Tava com os coágulos, mas eu achei que tava normal. E aí teve um dia de madrugada que eu comecei a sentir muita dor nas pernas. Uma dor insuportável, mas era muita dor. Tipo, muita dor mesmo, que eu nunca tinha sentido na vida. E aí, quando eu fui no banheiro fazer xixi, saiu um coágulo e eu não dei descarga. É importante comentar esse detalhe, porque a gente tem o hábito, né, de fazer xixi e dar descarga. Só que esse dia... eu não dei descarga, era de madrugada, né? Eu não dei descarga, eu não lembro, mas eu acho que foi pra não fazer barulho mesmo, né? Porque como de madrugada eu ia pro banheiro fazer xixi, eu nem fechava a porta, porque eu tô em casa, né? E todo mundo é de casa, então eu entrava fazer xixi com a porta aberta e dava descarga. Nesse dia eu não dei descarga. E aí, depois que eu fiz xixi, a minha mãe, né, que tá aqui ainda, foi fazer xixi e ela viu, e que bom que ela viu, o coágulo dentro do vaso. E aí quando foi de manhã eu falei pra ela, nossa mãe, essa noite foi difícil, eu senti muita dor, eu tomei remédio, mas parece que não resolveu, eu tô com muita dor nas pernas, o meu fluxo tá muito intenso, eu ainda tava usando aquelas fraldas descartáveis, né, e tava muito intenso. Comentei assim com ela, a dor foi de madrugada, né, e de manhã eu já não tava sentindo mais, então a mamãe comentou que tinha visto, mas como eu já não tava mais sentindo, eu não me importei muito. E na minha cabeça era normal, era do pós-parto, aquilo ali, aquele líquido vermelho era normal.
Mas eu comentei com a minha sogra. Tudo assim que eu acho que pode não ser normal, eu comento com a minha sogra, né? Eu achei que era normal, mas, né, por desencargo de consciência, eu mandei pra minha sogra, que minha sogra, pra quem não sabe, ela é enfermeira. Aí eu mandei pra ela. Aí ela conversou com um amigo dela do trabalho, né? Ele falou: olha, eu acho melhor ela ir na maternidade, verificar esse fluxo que tá intenso. Aí minha sogra me falou. Aí eu não vou não, porque Deus me livre, expor minha filha em hospital, não vou, não quero, não vou. Beleza, não fui. Nessa madrugada, aí isso era de manhã, quando ela me falou que era bom eu ir lá. Quando foi de madrugada, eu senti de novo muita dor, fluxo muito intenso, aquela dor insuportável, que parece que só tava dando de madrugada, sabe? E aí eu decidi que no outro dia eu ia na maternidade. Como eu tinha tido neném recentemente, então eu tinha que ir na maternidade, né? Não no pronto-socorro. E aí, quando amanheceu o dia, a gente se organizou e fomos na maternidade. Na minha cabeça, eu ia chegar lá, ia ser medicada e ia voltar pra casa. Fomos pra maternidade de manhã. Eu tinha tomado café, né, normal. E, inclusive, esse dia eu tive até uma crise de ansiedade fortíssima depois que eu tomei café. Mas eu acho que não tem nada relacionado com a dor que eu tava sentindo, enfim. E aí, isso já foi mais um ponto, assim, que me fez querer ir pra maternidade, né, pra ir pro hospital. Porque na minha cabeça, o melhor lugar pra quem tá sentindo alguma coisa é o hospital, né? Tanto faz maternidade como PS, hospital no geral. E aí a gente foi, tomei café e fomos. Chegou lá, o atendimento demorou muito mesmo. Eu acho que a gente chegou lá, era umas 9 horas da manhã e, tipo, meio-dia ainda não tinha sido atendida, só tinham passado na, não sei o que, de classificação de risco. E aí eu já tava com fome de novo, porque eu amamentando, né, eu já tava com fome, irritada, cansada, a neném tava irritada, eu queria ir embora. Aí o meu marido foi lá, conversou. E aí, eu não sei se esqueceram de mim, mas aí acabaram lembrando. Passei pelo médico, pela médica, e aí ela me fez um toque. Quando ela fez um toque, saiu muita coisa de dentro. E aí ela viu que não era normal. Aí ela me passou uma transvaginal. Só que antes de eu fazer a transvaginal, ela já falou que poderia ter acontecido. Ela falou: olha, você pode ter tido uma hemorragia pós-parto, uma hemorragia tardia pós-parto, alguma coisa assim. E pode ser que tenha algum resto de parto, de placenta, de alguma coisa. Pode ser. É raro, muito raro, mas acontece. Então, na dúvida, eu vou passar uma transvaginal pra você fazer, pra gente poder visualizar se é que tem alguma coisa. Tá bom. Fui fazer a transvaginal e com fome, com muita fome. Eu já tava assim, tremendo de fome. Fui fazer a transvaginal. E aí, na transvaginal, aí que sangrou mesmo. Mas era muito. E eu já tava começando a ficar fraca. Aí eu fiz, peguei o resultado e fui aguardar pra passar de volta com a médica. E aí ela viu digamos assim, um corpo estranho de 3 centímetros que não dava pra saber o que era. Então, como não dava pra saber o que era, eu tava com sangramento intenso, era melhor olhar mais de perto, né, por meio da curetagem. E, gente, eu nunca tinha pesquisado sobre curetagem, eu nem sei se existem outros métodos, que depois que eu fiz eu fiquei tão traumatizada, não com a curetagem, vou explicar, tão traumatizada com tudo que eu passei, que eu não quis nem pesquisar. Nada, mas ainda bem, né, porque eu fui na inocência, coitada. Aí a médica falou: olha, eu vou ter que fazer uma curetagem, ver o que é que tem, né, o que é esse corpo estranho de 3 centímetros, porque pode ser só um coágulo, como pode ser resto de parto, de placenta e tal, e o teu corpo tá com dificuldade de eliminar. Então, a gente vai ter que abrir e olhar. Aí eu perguntei pra ela se tinha remédio, né, que ajudasse a eliminar. E ela falou que até teria, só que eu já tava com 15 dias pós-parto. Então, o ideal era abrir pra olhar.
porque já tinham passado muitos dias. Tipo, se fosse resto de placenta, já tava muito velho dentro de mim, então tinha risco de infecção, enfim. E aí ela falou, vamos fazer uma curetagem. Eu falei, tá bom, como que é essa curetagem? Ela falou, você recebe uma anestesia e eu mexo lá dentro. Não é pelo corte da cesárea, tá? É direto lá pela Chanaína. E aí eu fiquei muito apavorada com o fato de tomar anestesia. Porque a minha cesárea tinha sido super tranquila. Mas eu tava... por que eu fiz uma cesárea? Porque eu tava indo ter a minha filha, né? Depois que me abriram e tiraram ela, a minha cabeça, assim, o meu pensamento tava todo voltado na minha filha. Então, eu tava tranquila na minha cesárea. O meu marido tava do meu lado. Então, assim, tava super tranquilo. Na curetagem, era no centro cirúrgico, eu ia pegar anestesia, mas eu não podia ter acompanhante. E eu ia ficar longe da minha filha, né? Por um tempo que eu não sabia até então quanto tempo seria. Eu fiquei muito apavorada com o fato, né, de pegar mais uma anestesia, ir pro centro cirúrgico, correr risco, porque tem risco. Mas não tinha o que fazer, eu tinha que fazer aquilo ali, porque como a médica já tinha explicado tudo bonitinho, né, na maior paciência, já tinha muitos dias que eu deveria ter voltado naquele dia que eu senti a primeira vez, né, aquela dor intensa, o fluxo intenso, era naquele dia que eu deveria ter voltado, e eu fiquei enrolando muito. Então, era bom que eu fizesse, mas aí ela me tranquilizou, ela tentou, né, mas não conseguiu. Mas como eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer, então eu fui lá fazer a tal da curetagem. Eu não sei se só existe um tipo de curetagem, se existe vários, não sei. Mas no meu caso era tipo assim, uma curetagem exploratória. Ela ia olhar o que tinha lá dentro, porque até então ela não sabia o que era. Não tinha sido um aborto, né? Porque graças a Deus minha filha tá aqui. Mas poderia ser, como eu falei, né? Resto de parto e tal. E aí eu fui pro centro cirúrgico fazer, que não é uma cirurgia, né? É só um procedimento cirúrgico, a curetagem que eu fiz. Aí eu peguei anestesia e tive, assim, 1 milhão de picos de crise de ansiedade, crise de pânico no centro cirúrgico. Porque, diferente da primeira vez que eu fui pra ter minha filha, dessa segunda vez eu fui fazer um procedimento cirúrgico que corria riscos, né? Mínimo, mas corria. E eu sou uma pessoa muito apavorada. Então, mas enfim, era pra acontecer, era pra durar em torno de 20 minutos, eu acredito que durou quase 1 hora. E aí, quando a médica terminou, ela veio me mostrar uma bacia, gente, uma bacia cheia de coágulos. Não era só aquele líquido vermelho, eram os pedaços assim, maior do que um ovo de galinha. Aí ela veio me mostrar. Ela falou, menina, como que tu tava aguentando de dor com tudo isso? Só que eu juro pra vocês, eu achei que a dor que eu tava sentindo era normal do pós-parto. E aí era muito, tipo, muito, muito mesmo. Aí ela pegou, tirou uma amostra, né, e mandou pra análise, só pra desencargo mesmo, mas basicamente era só coágulo, não tinha resto de parto, não tinha nenhuma outra coisa, mas tudo foi muito assustador, muito traumatizante e não acaba por aí, né? Fui pro pós-cirúrgico, aguardar a anestesia passar, né? O efeito da anestesia passar. Enquanto isso, né? Enquanto eu fui pro centro cirúrgico e pós-cirúrgico, a neném tava no quarto porque eu tinha que ser internada, né? E aí, como ela mama é completamente dependente, ela internou junto comigo. Aí ela ficou no quarto com meu acompanhante, que no caso foi a minha sogra, porque a minha mãe, ela não tem psicológico pra essas coisas, ela se desesperou junto com meu marido. E aí a minha sogra que teve que ficar comigo. Mas enquanto eu tava no centro cirúrgico, a neném tava no quarto com a minha sogra. E aí é muito doido, assim, quando você se torna mãe, você não quer sair de perto da sua cria nem um minuto. Muitas das vezes a gente fica assim, eu não vejo a hora dela dormir pra eu descansar e não sei o que, não sei o que. Mas você não quer sair de perto. Isso é muito doido. Então eu passei o período que eu tava no centro cirúrgico chorando de saudade e preocupação com minha filha. E no pós-cirúrgico, de 5 minutos eu perguntava se já tava perto de eu ir pro quarto, né? E quando a moça falou que eu tinha
que esperar passar o efeito da anestesia, eu comecei a pegar nas minhas pernas, assim, pra ver se estimulava, pra acabar a anestesia logo, pra eu poder ir pro quarto. Mas enfim, fui pro quarto, a médica passou as orientações, tudo bonitinho. Assim que eu fui pro quarto, depois que passou a anestesia, eu fui no banheiro e já tava, o sangramento já tava bem controlado, graças a Deus, eu já não tava como eu tava antes, né, porque claro, foi tirado tudo. E aí, eu fiquei em observação e no outro dia eu fui pra casa. Como em casa, na minha casa, né, eu não tava conseguindo respeitar o pós-parto, né, o resguardo, não tava conseguindo fazer o repouso absoluto, eu decidi ir pra casa da minha sogra. Aí eu fui pra casa da minha sogra, passar o final de semana lá, que eu acho que eu fiz esse procedimento numa quinta-feira, eu não tenho certeza. Eu acho que foi numa quinta-feira. Aí eu fui pra casa da minha sogra pra passar quinta, sexta, sábado e domingo eu viria, uma coisa assim. Fui pra minha sogra. Respeitei, né, aquele período que eles falam que a gente não pode levantar a cabeça por causa da hack. Respeitei bonitinho, bonitinho mesmo no hospital. Só levantei quando me liberaram, quando a moça veio me levantar, me levar pro banheiro. Então eu respeitei bonitinho. Mas 24 horas depois que eu tive alta, eu tive a cefaleia pós-hack. E assim, a cesárea foi tranquila. A curetagem, nem tanto. Mas a cefaleia pós-hack é pavorosa. É uma dor que você jura que você vai de arrasta. É uma dor muito, muito, muito intensa. Mas é muito intensa, gente. É assim, inexplicável. Só quem realmente já sentiu pra ter noção de como que é. É horrível. E aí eu tive 24 horas depois de ter tido alta. Eu não conseguia me levantar, porque doía de trás pra frente, assim, tudo doía. Mas era uma dor muito intensa. Claridade me incomodava, barulho me incomodava. Então pensa, eu tinha que amamentar minha filha, que tava com fome, e chorava, porque ela não sabe falar. E o choro dela parece que ia, assim, no mais profundo do meu cérebro. Eu juro que eu achei que eu fosse ficar louca. Eu achei que eu nunca mais ia voltar ao normal, sabe? E aí eu tive por quase uma semana cefaleia pós-hack. Eu respeitei o período que falaram pra respeitar, né? Pra não levantar a cabeça. Não sei em que momento, se é que eu levantei, eu não lembro. Não sei em que momento deu errado, deu ruim. Também não sei se foi pelo fato de eu ter levado 2 hack em um prazo de 15 dias, não sei. Mas foi horrível, assim, o pior de tudo mesmo, sem sombra de dúvidas, foi a cefaleia pós-hack, porque a curetagem, ela foi horrível, eu tive picos de ansiedade, eu até falava assim, nossa, eu acho que eu tô passando mal, só que tava tudo bem, né, a minha pressão tava normal, os batimentos estavam normal, tava tudo bem. E aí passou, assim, deve ter sido uns 40, 50 minutos o procedimento cirúrgico da curetagem, e passou. Agora a cefaleia foi por uma semana que eu senti. Então eu não conseguia levantar, eu tinha que comer deitada, amamentava deitada, tudo que eu fazia era deitada. Na hora de tomar banho, aí eu chorava loucamente, desesperadamente, porque eu precisava tomar banho, não dava pra ficar suja. E eu ainda tava tendo um leve sangramento, mas tava, então eu precisava me lavar. E foi isso, gente, que aconteceu comigo. Eu juro que eu achei que eu ia de arrasta pra cima. Quando a médica me explicou, né, a gravidade da situação, de ter tido essa hemorragia e ter demorado pra voltar, eu já tava ficando fraca. Poderia ter dado muito ruim, poderia ter evoluído pra uma infecção generalizada. Poderia ter acontecido muita coisa ruim, mas graças a Deus o Senhor me poupou e me deu uma nova oportunidade de fazer o repouso absoluto da forma correta, e hoje eu tô fazendo, né? Eu aprendi com o meu erro. Até perguntei pra médica se a hemorragia tinha sido porque eu não tava respeitando o meu resguardo. Ela disse que pode ser que sim, pode ser que não, que é raro, mas acontece com frequência. Então eu não sei se foi, mas de qualquer forma eu vi assim como que um sinal. Então hoje eu tô respeitando mais o meu pós-parto, né, o meu resguardo. A mamãe tá aqui me ajudando, graças a Deus, ela enche muito meu saco, ela não deixa eu pegar as coisas. E agora eu também tô me policiando pra não pegar, pra não me agachar, pra não pegar peso e respeitar direitinho
pra não ter sérias consequências, né? Porque eu, na minha cabeça, como eu não tava sentindo dor, né, depois da cirurgia da cesárea, eu não tava sentindo dor, então eu podia voltar a fazer qualquer coisa, só que não é assim. É uma cirurgia como qualquer outra, tem seus riscos como qualquer outra. A cicatrização é de dentro para fora e demora, não é da noite pro dia, nem uma semana, como eu achei que fosse. Mesmo que você não está sentindo dor, você precisa respeitar. Se o médico falou que é pra ter repouso, é pra ter repouso, porque ele sabe muito mais do que a gente, né? Então eu aprendi. De tudo isso, eu tirei a lição de que a gente precisa respeitar o que os médicos falam. E nem sempre a gente quer fazer, né, direitinho, mas agora eu tô me policiando, tô me recuperando, tô tomando um monte de remédio. Agora a minha fraqueza tá passando, graças a Deus. Eu não tive anemia na minha gestação foi, assim, relativamente tranquila. Foi mais questões psicológicas do que fisiológicas. Então, como eu tive uma gestação tranquila, essa minha recuperação tem sido tranquila também. Mas foi bem perturbador, foi horrível. Eu achei que eu ia de arrasta pra cima. Eu fiquei com muito medo mesmo. Mas agora tá tudo bem e que sirva de alerta. Você vai fazer parto cesárea, respeita lá o tempo e respeita até mais. Se fala pra ficar deitada sem levantar a cabeça por 6 horas, fique por 8. Se fala por 8, fique por 10. Porque eu não sei, de verdade, eu não lembro de ter levantado a cabeça, não lembro. Mas acabei tendo essa cefaleia, que é horrível, porque se eu tivesse sozinha, né, se eu não tivesse tido filho, eu simplesmente ia entrar pra dentro de um quarto escuro e ficar deitada. Mas eu tinha ela, eu tinha que amamentar ela, o pai dela trocava ela, dava banho nela, mas amamentar, eu precisava amamentar. Quase que o meu peito seca. A gente comprou bombinha, eu já tinha bombinha, né? A gente comprou uma madeira pra eu poder tirar o leite e o meu marido dar pra ela. Só que eu tava com a produção de leite baixíssima. E por causa disso, ela se irritava muito. Então ela chorava muito. E me desesperava muito porque eu tava com muita dor. E o barulho, né, me deixava enlouquecida. Foi horrível. Mas foi isso que aconteceu. Como eu falei, agora eu estou me recuperando. E graças a Deus eu já tô bem, passei, né, tive retorno, tá tudo bem comigo. Enfim, agora eu tô quase 0 bala, mas tô respeitando agora o resguardo. E é isso, gente, é mais pra servir de alerta e pra explicar o motivo, né, que eu sumi esse período, mas acredito que agora eu consiga voltar. Tô me organizando pra liberar vídeo pra vocês. E eu espero que eu consiga. Então não sai daqui sem deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E comenta também aqui o que vocês querem ver nos vídeos, né? Querem ver a Laila, vídeo de rotina, de faxina, de mercado. Comentem aí. Eu até falei pro Paulo, né, que ele precisa me ajudar a gravar os vídeos, porque na maior parte do tempo eu tô assim, ó, com ela no colo, então eu não consigo pegar a câmera, eu não consigo pegar o celular pra filmar, e aí eu vou pedir um help pra ele, né, pra ele me ajudar nessa parte. E é isso, gente, acho que esse vídeo já ficou muito grande, eu sou ruim pra explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês, eu amo muito vocês, fiquem todos com Deus e tchau!